Aviação Cometa S.A. é uma das empresas de ônibus rodoviários mais tradicionais do Brasil. Por décadas, operou linhas na região sudeste do Brasil, baseada no modelo norte-americano, inspirando-se na empresa Greyhound Lines. Os ônibus eram construídos em carrocerias de duralumínio e o uniforme dos motoristas eram similares aos da aeronáutica, com pouca diferença nas cores, e operava um sistema de rádio comunicação entre suas bases e pontos de apoio numa época em que as comunicações eram complicadas e ainda engatinhavam no Brasil. É uma das pioneiras nas interligações da região sudeste com o resto do país, mais especificamente ligando São Paulo com o primeiro estado do sul do país, o Paraná. Suas linhas são basicamente de São Paulo para o interior do estado, além de linhas interestaduais para o Paraná, como já citado, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A linha mais tradicional, São Paulo-Rio de Janeiro, operada desde 1951, foi transferida em 2002 para a Expresso do Sul, uma empresa semi-coligada do grupo controlador da Cometa, o Grupo JCA. A aquisição começou em dezembro de 2001 e custou 155 milhões de reais. Além de mudanças nas linhas, resultou numa mudança total na imagem da companhia, onde foram modificados desde os escritórios administrativos da empresa, programação visual incluindo toda a frota, materiais impressos e uniformes, até o logotipo, que passou a contar com novas cores mais vivas, nova grafia do nome Cometa e a foto do cometa Halley-Bopp. O grupo não comprou a fábrica de carrocerias que pertencia ao antigo controlador da companhia, a CMA, Companhia Manufatureira Auxiliar, cuja produção foi descontinuada em 2002. A história da aviação Cometa começa em 1937, quando o aviador italiano Comendador Tito Mascioli decidiu morar no Brasil, em São Paulo, no bairro Jardim América, definitivamente após chegar ao país pela primeira vez tripulando uma esquadrilha composta por 14 aviões Savoia Marchetti S-55 da aeronáutica italiana. Ele se tornou cunhado do agrimensor Arthur Brand, que em 1937 fez um loteamento na região do bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. A distância da região central de São Paulo impediu um sucesso maior das vendas. Então, Mascioli decidiu, através de concessão pública, criar uma linha de ônibus urbano entre o Jabaquara e a Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo. A empresa inicialmente se chamava Autoviação Jabaquara S.A. O empreendimento do ramo de transporte foi até melhor sucedido que o do ramo imobiliário. A Autoviação Jabaquara chegou a ser responsável por quase a metade de todo o transporte coletivo da cidade de São Paulo. Em 9 de março de 1947 foi criada a CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivos, que encampou as linhas da Autoviação Jabaquara. Mesmo Mascioli trabalhando como tesoureiro da CMTC, ele não recebeu indenizações pelas linhas de ônibus apropriadas pela empresa pública. No mesmo ano, ele comprou uma empresa de ônibus existente desde 1943, a empresa Autoviação São Paulo Santos Limitada, e em 7 de maio de 1948, o nome da companhia foi mudado para Aviação Cometa S.A., inspirados no logotipo da Autoviação São Paulo Santos Limitada, um cometa em forma de estrela cadente. Em 1950, iniciava a atuação no transporte coletivo da cidade de Campinas, interior de São Paulo, operando sob seu próprio nome Aviação Cometa S.A. E a partir de 1956, com a aquisição das linhas da Aviação Lira, através de subsidiária CCTC, Companhia Campineira de Transporte Coletivo, a empresa teve atuação nas principais linhas da cidade, sendo inclusive a encerrante da operação dos bondes na metrópole no interior paulista. Deixou as operações em Campinas em 1988, com média de 1.200 funcionários, e suas linhas foram divididas, após concorrência pública, entre a VCG Aviação Campos Gerais, Tuca Transportes Urbanos Campinas, a VBTU Viação Bonavita de Transporte Urbano. Devido ao desenho de um cometa que já fazia parte da pintura da Aviação São Paulo Santos,
sugerindo rapidez no transporte e também pelo fato de a empresa já não mais fazer apenas a linha entre a capital paulista e o litoral do estado, mas que Olli decidiu mudar o nome da empresa para Aviação Cometa. O curioso é que a cor padrão da empresa, azul e bege, foram inspiradas por Mascioli num jogo de porcelana no qual ele e a esposa tomavam chás da tarde na Europa. Desde a Aviação Jabaquara, o italiano dizia que os ônibus dele teriam a mesma cor do jogo de chá. O crescimento da Aviação Cometa se deu através da compra das empresas de ônibus e linhas já existentes. Em 8 de junho de 1949, incorpora a Expresso Bandeirantes Viação S.A., extinguindo este nome. Em 2 de outubro de 1950, compra a Rápido Serrano Viação S.A. e mantém o nome para algumas linhas. A partir de 1950, cria linhas novas com os itinerários São Paulo-Campinas, São Paulo-Jundiaí e São Paulo-Sorocaba. No mesmo ano, assume operações urbanas em Campinas, sucedendo a empresa Sorocaba de Transportes Coletivos. Operava sob sua própria bandeira. Em 8 de dezembro de 1951, cria a primeira linha interestadual São Paulo-Rio de Janeiro, pela recém-construída rodovia Presidente Dutra. Em 1953, devido à concorrência, é obrigado a aumentar a frota da linha São Paulo-Rio de Janeiro e compra 30 ônibus norte-americanos GM Coast modelo PD 4104. Considerados mais modernos para a época por incorporarem soluções que eram inovações para a época, no Brasil, como o motor 211 cavalos de 2 tempos Detroit diesel 6-71, carroceria de alumínio, suspensão a ar e ar-condicionado. Em 1956, adquire as operações urbanas da Aviação Lira, empresa do grupo Caprioli, em Campinas. Da fusão das linhas já existentes com as novas linhas surge a CCTC, Companhia Campineira de Transporte Coletivo. Em 1961, inicia a operação de São Paulo para Curitiba, capital do Paraná, utilizando na frota ônibus GM PD 4101 e PD 4103, vulgos Lagartão e Imperial, remanescentes de uma aquisição de linhas do interior de São Paulo, feita junto com a Expresso Brasileira de Viação Limitada, EBVL. Na negociação, foram incluídos os ônibus na transação. Em 1964, surgem os Papo Amarelos, encarroçados pela Ciferal com chassi Scania B75, surgindo assim a parceria Cometa-Scania, que durou por quase meio século. 2 anos mais tarde, figuram como carros novos na frota da empresa os Flecha de Prata, com chassi Scania B76, e os monoblocos O326HL, de primeira geração, oriundos de uma compra de seção feita junto ao controlador da antiga Rápido Serrano. Os monoblocos receberam o nome de Flecha Azul. A Cometa comprou mais algumas unidades do O326, já na segunda geração, em 1968, operando a linha de Curitiba com esses veículos de frente reta que lembrava os monoblocos O355, mais tarde lançados, porém com faróis retangulares envolventes. Em 1968, desembarcaram no Brasil 3 chassis Scania com motor traseiro modelo BR-110, vindos da Suécia, para testes em companhias do Brasil. As empresas que testaram o ônibus foram a Cometa, a Penha de Curitiba, na época pertencente à família Piccoli, e a Unida Mansur e Filhos de Minas. A carroceria era a Ciferal Líder. Apesar de serem veículos mais caros, a Aviação Cometa via vantagens na frota de veículos de alumínio. Além de a manutenção ser mais fácil, o veículo era mais leve e acabava gerando uma economia no consumo de combustível e no trem de força, já que o menor peso provocava menos desgaste dos componentes. Inicialmente, os veículos eram em sua maioria comprados da General Motors norte-americana, mas na década de 1960, com o fim das importações impostos pelo governo federal na intenção de incentivar a expansão da indústria nacional, acabou-se buscando novas soluções para a renovação da frota. Em 1959, foram adquiridos os monoblocos O321H e HL, com carrocerias em aço pesados e inviáveis para as operações da empresa. Esses acabaram tendo vida curta na companhia, sendo que no final da década de 1960 não havia praticamente mais desses veículos operando pela Cometa.
Na metade da década de 1960, uma encarroçadora de São Paulo, a Striuli, produzia carrocerias em alumínio que tinham design inspirados nos modelos norte-americanos da General Motors. E aqui eram fabricados sob a licença da montadora americana e acabou sendo eleita pela Cometa como a sua nova fornecedora de carrocerias. A Cometa teve em sua frota muitos ônibus desta encarroçadora, montados sob chassi Mercedes-Benz O326, e também houve uma exceção de um chassi de monobloco O321 que necessitou de encarroçamento e foi construído por esta encarroçadora, recebendo o prefixo 483. Porém, os chassis da Mercedes-Benz não ofereciam para a companhia o mesmo desempenho em relação ao custo-benefício dos ônibus da General Motors e acabaram sendo descartados no começo da década de 1970. Em 1961, a companhia adquiriu o primeiro chassi Scania vendido naquele ano. Começava a parceria Cometa e Scania, que se consolidou com a aquisição dos ônibus Papo Amarelo de numeração série 800 em 1964. Eram veículos equipados com chassi B75 nacionalizado, com carroceria da Ciferal, outra nova parceria da Cometa na época, e era toda construída em duralumínio. O veículo era impulsionado pelo motor Scania D10, de aspiração natural, não turbinado, com potência de 175 cavalos e tinha suspensão de feixes de molas. Na subida da Serra do Mar, de tão forte que o motor Scania era, soltava labaredas gigantes na estrada. Esse é o motivo do nome dela, Cometa. A mecânica dos ônibus Scania era tão satisfatória para a Cometa que no final da década de 1960, muitos dos ônibus General Motors ODC, com motorização original Detroit Diesel 471, receberam motores e câmbios Scanias adaptados. A parceria da Cometa com a Ciferal perdurou ao longo de décadas, até que em 1982 a Ciferal sofreu uma dura quebra, entrando em concordata e interrompendo bruscamente suas atividades. Desta parceria surgiram vários ônibus de sucesso, entre eles o Ciferal Papo Amarelo, Flecha de Prata, Jumbo B, Jumbo C, Scania BR-110 importado da Suécia, Jumbo G, o GM ODC reencarroçado, Turbo Jumbo, motor turbo alimentado, todos estes jumbos no modelo Ciferal Líder. E finalmente o Dinossauro, que foi apresentado no Salão do Automóvel de 1972, encarroçado sob o chassi BR-115 da Scania, totalmente nacionalizado. Em 1976, a Scania lançou o chassi BR-116 e a Ciferal também lançou modificações na frente e traseira do Dinossauro, abandonando elementos como para-choques de alumínio e vidros traseiros, incorporando traseira e para-choques em fibra de vidro. Embasado numa legislação de 1979 que permitia veículos rodoviários num novo tamanho de até 13,2 metros de comprimento, surgiu o Dinossauro 2, com 6 janelas laterais e mais poltronas, ao contrário das versões anteriores. Em 16 de março de 1983, a Cometa começa a operar a CMA, Companhia Manufatureira Auxiliar, e a produzir seus ônibus. Começou a série de veículos Flecha Azul. A linha tinha os mesmos traços do Dinossauro, porém com pequenas alterações estéticas interna e externamente, bem como redesenhadas as estruturas da carroceria. Em 1984 surge o primeiro Flecha Azul automático, o carro com prefixo 5220 com chassi BR-116 e caixa Scania automática importada da Suécia. O sucesso na operação deste veículo resultou no surgimento, ainda no final de 1984, da série 53, denominada Flecha Azul Automático. Em 1985 surge o Flecha Azul 2, com a pintura original, que foi mantida inalterada pela empresa até 2003. Ele recebeu um acréscimo de 20 centímetros em sua altura total e na altura do para-brisa. Incorporou nova disposição das poltronas, de modo que nenhuma dessas ficasse alojada frente às colunas das janelas, para que os passageiros em sua totalidade pudessem desfrutar de boa visão para fora do veículo. No ano de 1987, a Cometa, utilizando o chassi Scania K112, passa a testar o intercooley, que até então seria oferecido ao mercado como equipamento opcional. Isso nem existia para ônibus na época. Após lançado oficialmente, o chassi passou a ser o Scania K112 CL, tendo na Cometa o intercooley como equipamento em todos os carros 0 km.
Com um novo chassi, o Flecha Azul recebeu então nova traseira com aumento de 3 para 4 lanternas em cada lado, luzes de ré, novas lanternas sinalizadoras de direção da parte frontal e nas laterais e novas lanternas sinaleiras superiores na parte frontal e traseira do veículo. Em 1990, o Flecha Azul incorpora o novo chassi K113 da Scania. A posição da alavanca de câmbio passa a ser mais afastada do painel, sendo que a alavanca pode ser mantida em posição reta, ao contrário da alavanca do chassi K112, que era curvada. Os bancos passam a ser de couro no encosto e curvinho preto nas laterais e traseiras. E o ônibus recebe novos acabamentos internos, adotando o carpete cinza escuro como revestimento interno. Dois carros 6311 e 6313 foram equipados diferenciadamente com itens até então inéditos para a companhia. O carro 6311 era o primeiro Flecha Azul a testar as rodas de alumínio para pneus com câmara da Alcoa, e o carro 6313, além deste opcional, também era equipado com câmbio de 10 marchas similar ao do caminhão Scania, e por isso foi apelidado de carreta pelos motoristas da companhia. Em 1993, um outro Flecha Azul 2 saiu da manufatureira com mais uma particularidade inédita à Cometa, e desta vez ao Brasil, o carro 6613, que fazia as linhas de Franca a Campinas, era equipado com a caixa de câmbio eletropneumática Scania GR801 CS, equipamento de série na Suécia, mais conhecido como Comfort Shift. A intenção era testar o equipamento em terras brasileiras, e nada melhor do que a maior parceria da Scania para executar este procedimento. O equipamento veio a ser disponibilizado oficialmente pela Scania na linha 1996. No mesmo ano de 1993 surge o Flecha Azul 3. O veículo passa a ter 6 janelas em sua extensão total, sendo que são retiradas as pequenas janelas seguintes, a do motorista e a da porta. O veículo passa a ter plenamente 46 lugares, todos com área envidraçada móvel privilegiada, sendo que nenhuma poltrona fica sem ter uma janela que possa ser aberta. Em 1995, é apresentado o Flecha Azul 4, que mantém os itens do Flecha Azul 3 e incorpora as rodas de alumínio para pneus com câmara da Alcoa, na época um dos modelos mais caros de rodas de alumínio comercializados no Brasil. Em dezembro de 1995, o Flecha Azul passa a contar com um vidro inferior da porta, para auxiliar o motorista nas operações de estacionamento, com melhor visibilidade da calçada ou da plataforma. Em 1996 surge o Flecha Azul 5, incorporando as inovações do Flecha Azul 4 em sua última série. De carona vem a série Flecha Azul 6 Leito, com ar-condicionado ecológico, o Thermo King Super D3 de 110.000 BTUs, com controle eletrônico de temperatura. Foram 10 carros equipados com este ar, do carro 9000 ao carro 9009. A segunda versão, denominada Flecha Azul 6B Leito, teve 15 carros, sendo numerados de 9010 a 9025, sendo que o último carro fabricado em 1996 foi o 9016. Em 1997 foram produzidos os carros 9017 a 9025. O ar-condicionado do modelo 6B era o Thermo King LRT, com controle digital de 110.000 BTUs. Ainda em 1996 surge a série Flecha Azul 7, a partir do carro 7119, com uma inovação: as novas poltronas de pistão a gás com braços móveis que eram fornecidas por outro antigo parceiro, a companhia Tepperman de estofamentos, esta por sua vez adquirida pela multinacional Grumber. Em 1998 aproximava-se o lançamento dos chassis de ônibus série 4 da Scania, paralelamente à produção dos Flecha Azul, com estoque de chassis K113 CL existentes, na época numerados com a série 73. A Cometa produziu um modelo Flecha Azul 8 que ganhou o prefixo 7500. O chassi deste ônibus era o K124IB 4x2, com motor de 360 cavalos, e seria utilizado para testes do novo produto que a Scania estaria em breve lançando, bem como a CMA adequar o Flecha Azul ao novo modelo de chassis. Neste novo modelo foram incorporadas mudanças como o novo painel, seguindo os padrões da Scania,
nova disposição das grades de ventilação na lateral esquerda em função do radiador deslocado da traseira para a lateral e a tampa traseira fechada sem grades ou entradas de ar. No C99, a CMA produz seus dois últimos flash azul sobre os prefixos 7455 e 7501, respectivamente um K103SL 360. O último chassi com motor equipado com injeção mecânica diesel e um K124IB420 com câmbio automatizado Scania OptiCruise. Por muitos anos, o 7501 foi o único ônibus no Brasil a ter este câmbio e até hoje é o ônibus brasileiro com melhor relação peso-potência e rendimento em cruzeiro e serras, por ter a carroceria extremamente leve e potência adicional. Em 2000, a CMA lançou outro modelo diferente da família Flash Azul, sem o camelo dianteiro, a caída de teto na frente e equipado com 3 eixos. O desenho do veículo rompia totalmente com o padrão americano herdado do GMPD 4104 que os Dinossauro e Flash Azul tinham, porém não abandonava o padrão de chapas rebatidas lateralmente. Embora não usasse mais chapas frisadas, o veículo tinha outras características da CMA e da Cometa, e era pintado nas cores azul metálico e dourado, ostentando um desenho de um cometa estilizado na lateral. O modelo era o CMA Cometa, posteriormente apelidado dentro da empresa de Estrelão. O veículo fez sua viagem inaugural em 29 de abril de 2000, no horário das 6, com destino a Franca, no interior de São Paulo. Em 2001, após a saída de um dos herdeiros do Major Tito Maschioli da sociedade da empresa, a companhia acabou sendo adquirida pelo Grupo JCA, controlador de empresas como Autoviação Catarinense, Rápido Ribeirão Preto, Autoviação 1001 e Expresso do Sul, entre outras empresas. A partir desta fase transitória de comando, a empresa passou a adquirir carrocerias da Marco Polo, um dos mais tradicionais fabricantes de carroceria, sendo que a CMA continuou operando até o primeiro semestre de 2002, para concluir a produção dos Estrelões, cujos chassis já se encontravam aguardando encarroçamento. Como a encarroçadora não havia sido incluída na negociação, continuou fornecendo as peças de reposição. O fornecimento de chassis também foi alterado, havendo quebra da parceria de quase 40 anos de exclusividade com a Scania. Foram adquiridos na ocasião chassi Mercedes-Benz O500R, Mercedes-Benz O400 RSD para os double deck, chassis Volvo B10R, 2 unidades que foram encarroçadas pela Irizar. Hoje os ônibus encontram-se com a Catarinense. E Scania K124 IB 8x2 também para os double decks. Nos anos seguintes, as aquisições se resumem a 2003, comprados chassi Scania para convencionais, leitos e double decks. Em 2004, chassis Scania para executivos. 2005, chassis Scania para executivos e convencionais. Em 2006, chassis Mercedes-Benz O500 RS para convencionais e executivos e Volvo B12R para executivos e executivos leitos Double Class. No mesmo ano também foram adquiridos 8 chassis Mercedes-Benz LO 915 encarroçados pela Marco Polo para operação na linha circular de Jundiaí, São Paulo, sem paradas em terminais rodoviários. Em 2007, chassis Mercedes-Benz O500 RS e RSD para convencionais executivos, executivos leitos e leitos. Em 2010, a Cometa passou a padronizar totalmente a sua frota. Ela passou a adquirir por padrão carrocerias da Marco Polo baseados na linha G7. As compras de carrocerias unificaram-se na linha rodoviária com o Marco Polo Sênior, o Paradiso 1050 e o Paradiso 1200. Em outubro de 2014, os primeiros Paradiso G7 1800DD de 4 eixos encarroçados no chassi Scania K440 8x2. Após a aquisição da empresa pelo Grupo JCA, toda a companhia foi praticamente redesenhada e renovada. A nova programação visual apresentada em dezembro de 2002 é de autoria da arquiteta Gabriela de Toledo Martins, do escritório de arquitetura Missemota Arc Design de São Paulo. O projeto busca a manutenção das cores, abandonando os tons pastéis e passando a ser em cores vivas. A proposta apresenta uma foto do cometa Hale-Bopp voando no espaço, delimitado por uma faixa amarela ouro que representa a luz solar. Após esta faixa, podem ser vistos um fundo azul escuro metálico com desenhos de um mapa astral na cor azul clara opaca.
A grafia do logotipo Cometa também foi renovada, abandonando as palavras Viação e SA, enfatizando somente o nome Cometa, que é autossubstantivo da empresa. Uma simbologia utilizada no projeto é a foto do cometa voando para o alto como sinal de ascensão. Em setembro de 2002, teve início a reforma dos ônibus de 3 eixos CMA Cometa, que receberam nova pintura e novo interior, começando a rodar em dezembro do mesmo ano. Em 2003, a linha São Paulo-Rio de Janeiro é transferida para uma empresa que, embora não faça parte oficialmente do Grupo JCA, utiliza toda a sua estrutura operacional, a Expresso do Sul SA e Viação 1001. Simultaneamente a esta transferência de controle da linha, foram transferidos parte do pessoal e parte da frota, sendo que os carros transferidos tiveram o nome Cometa na frente dos ônibus e do teto removidos, permanecendo com a pintura original da Aviação Cometa SA, porém com as inscrições Expresso do Sul nas laterais e traseiras do ônibus e o nome Cometa adesivado no teto do ônibus. Em janeiro de 2003, começava a rodar um novo serviço da companhia, Double Deck ou duplo piso. Consiste de um veículo de 2 pisos que abriga 2 classes, leito na parte inferior do carro com 6 poltronas do tipo leito e na parte superior do carro uma classe executiva. As classes são separadas por divisórias entre as fileiras de banco delimitadoras e o serviço executivo conta com monitores de TV, onde os passageiros podem assistir filmes durante as viagens. No serviço DD, os passageiros do executivo, igualmente ao leito, têm direito a travesseiro e cobertor para se acomodarem durante seu traslado até o destino desejado. Em 2004 foi a vez da reforma dos tradicionais flecha azul, que ganharam modificações frontais e traseira, com a nova proposta visual. No interior, as poltronas em couro legítimo vermelhos foram reformadas e substituídas por poltronas em tecido azul. Também passaram por reforma os ônibus da Expresso do Sul, que ganharam comunicação visual própria, em cores metálicas, lembrando muito as cores dos antigos CMA Cometa. Os ônibus da Expresso do Sul tiveram retiradas 4 poltronas do seu interior, passando a ficar com 42 lugares, e com isso houve aumento do espaço entre os assentos, dando mais conforto aos passageiros. Em 2005, a companhia incorpora as linhas interestaduais com partida em São Paulo da Aviação Residência Limitada, chegando até cidades como Caxambu e São Lourenço, em Minas Gerais. Nesta negociação foram transferidas somente as linhas e parte do pessoal, ficando a frota em posse do antigo controlador das linhas. Em agosto de 2006, seguindo uma determinação da Artesp, começaram a ser pintados os ônibus que operariam fretamento do estado de São Paulo. Com uma pintura mais simplificada, mesclava a cor prata já existente nos ônibus, uma grande faixa azul e uma pequena faixa amarela, destacando o logotipo Cometa e a foto do cometa Hale-Bopp na traseira do veículo. No mesmo ano, o conceito de 2 classes, anteriormente chamado de Double Deck, é reformulado e passa a ser denominado Double Service, constituindo de um ônibus de piso único com classe leito na parte frontal do carro e classe executiva na parte posterior do carro. No dia 3 de julho de 2008, foi divulgado oficialmente pela empresa o fim dos então últimos flecha azul com pintura e interior originais, fiéis à antiga gestão da companhia. Os demais veículos desse tipo haviam passado por reforma, cujo processo iniciou-se em 2004, e os originais citados ainda resistiam bravamente a esta fase decorrente da transição da antiga Aviação Cometa SA para a nova Cometa. Neste episódio, destaca-se a retirada definitiva de circulação dos 9 últimos flecha azul originais, o EVC 7060, EVC 7064, EVC 7080, EVC 7158, o EVC 7160, EVC 7163, GDT 7184, o GDT 7185 e o CST 7199. Desde o ano 2009, a empresa assumiu as linhas da Baixada Santista, antes operadas pela Expresso Brasileiro, que ficou apenas com linhas ligando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
permanecendo sob o controle do antigo diretor administrativo da Aviação Cometa S.A. Na antiga gestão, a CMA, Companhia Manufatureira Auxiliar, fez uma tentativa de ingressar no mercado aberto de carrocerias para ônibus. Em 2003, foi produzido um ônibus sob o chassi Volkswagen 17240 OT para a Breda Turismo de São Paulo. A carroceria era em duralumínio, porém tinha chapas coladas sem rebites e rompiam totalmente com o estilo de carrocerias que sempre foram produzidas. Os conjuntos ópticos do veículo eram apresentados de 2 modelos de automóveis. O interior do veículo possuía poltronas em tecido e nem de longe assemelhava-se a um ônibus produzido pela encarroçadora anteriormente para a Aviação Cometa S.A. A encarroçadora trabalhou de 2002 até o último dia, 17 de junho de 2009, fornecendo peças e componentes de reposição para os ônibus Flecha Azul e a Cometa, em função de legislação que obriga um fabricante de veículos a fornecer peças de reposição por 10 anos subsequentes ao encerramento da produção. A partir do dia 18 de junho de 2009, a Aviação Cometa S.A. passou a ser responsável pelo fornecimento de peças para os veículos de sua propriedade e os já comercializados para terceiros, sendo que foram transferidas para suas instalações os gabaritos, ferramentas e maquinários para tal atividade. Em 2011, parte dos Cometas CMA foram vendidos para outras empresas. Nos anos 80, a frota total da companhia já era composta de ônibus com carroceria alumínio. A empresa decide então operar apenas em distâncias dentro de um raio de 600 km a partir da cidade de São Paulo para melhorar a relação custo-benefício das viagens para a empresa. A única exceção fica a rota Curitiba-Belo Horizonte, operada em cooperação com a coligada Impala Auto-Ônibus S.A., sendo que a passagem por São Paulo era composta de uma parada na garagem central para abastecimento e limpeza do ônibus ou eventual troca do veículo caso fosse necessário. Em 1983, encerra suas operações urbanas na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde operava sob o mesmo nome, Aviação Cometa S.A., nas cores verde e azul. Em 1988, após quase 40 anos operando o transporte urbano de Campinas, encerra definitivamente as operações da CCTC.